5 FM é a sua rádio. No ar, programa Viva Mais, com José Fernandes. Programa Viva Mais, viva bem, viva com propósito. Hoje é a terceira edição. Hoje, dia 20... Quanto, Juan? Dia 22 de julho. 3 dias antes do meu aniversário. Dia 25, sexta-feira, eu tô deixando público aqui. Sem nenhum problema, você pode mandar sua mensagem. Eu vou completar exatos 45 anos. Falo isso com muito orgulho. Em agosto eu completo 2 anos, que eu considero a cirurgia cardíaca que eu fiz como um renascimento. E hoje nós vamos ter o privilégio de falar com o Dr. Walter, dentre vários assuntos da cidade, saúde pública, também conhecer um pouco da vida pessoal dele e vida profissional. Curiosidades que vocês vão acompanhar aí. Sejam todos bem-vindos. É um privilégio fazer esse momento aqui, não como um programa, mais um programa, mas ter o privilégio de prestar conta para a população, de entreter aí, fazer esse entretenimento com tanta qualidade no assunto, sem qualquer interesse a não ser contribuir com a população com informações relevantes. Hoje o destaque é a presença do vice-prefeito, Dr. Walter Vosgrau. Entrevista. Entrevista do dia. Diálogo aberto com informação que importa. Dr. Walter Vosgrau Fernandes, né? Não, Fagundes. Fernandes é você, se eu não me engano. É um privilégio te receber aqui. Seja bem-vindo, Walter. Eu queria que você desse uma boa noite aí para a turma que vai assistir agora, tá no ar, e também um programa gravado durante a semana. Boa noite, ouvintes da 105.7, desse terceiro programa Viva Mais, com o Dr. José Fernandes, médico, ortopedista, vereador, amigo, irmão e agora é showman do rádio. Eu fico feliz em saber disso. Não, showman não. Isso aqui foi um espaço que a gente criamos para levar informações relevantes e trazer personalidades. Eu fiz questão de te chamar por vários motivos e eu gostaria que a gente dividisse, assim, para quem estiver acompanhando, as caixinhas sobre assuntos pessoais, assuntos profissionais e esse momento político. Eu trouxe algumas participações aqui e continua ainda lá no nosso Instagram, josefernandes.go, e também nas redes sociais, no YouTube, o canal do YouTube, o programa Viva Mais. Lá no YouTube, José Fernandes, oficial. Walter, e eu vou trazer aqui, intercalando algumas perguntas de participantes que a gente que nos procuraram, fizeram essa pergunta nas nossas redes sociais durante o dia, e eu também tenho algumas curiosidades que eu vou fazer no momento adequado aqui para você. Eu vou começar aqui com a Cláudia... Não, troquei aqui. Andréia, a saúde vai melhorar de Anápolis, principalmente em cirurgias como as de coluna? Eu queria que você abordasse, além da coluna, e você é o cirurgião cardíaco, todos nós sabemos. Mas agora sou eu que estou perguntando. A realidade que vivemos há tão pouco tempo da saúde pública, já melhorou, vai melhorar, e se melhorou, quais os principais pontos que você destaca? Já no gancho da Andréia aqui, perguntando se a saúde vai melhorar. Zé, durante a nossa campanha no ano passado, todo mundo falava que o maior problema da cidade de Anápolis era a saúde. E a nossa proposta foi entrar e tentar dar uma celeridade para muitos dos problemas de saúde pública da cidade de Anápolis. Ela está perguntando sobre as cirurgias de coluna. No ano passado, um neurocirurgião, o único neurocirurgião que trabalhava para o município, foi dispensado pelo gestor anterior, que era o Dr. Augusto. Ele fazia cirurgias, operava, atendia consultório de doentes com problemas de coluna e foi simplesmente retirado. A parte da ortopedia, que diz respeito a você, praticamente
desapareceu da cidade de Anápolis. Então nós estamos retomando gradativamente isso nesses 6 meses de gestão, agora 7, terminando o 7º mês. Mas respondendo, pelo que eu tenho saído na rua, conversado com as pessoas, todo mundo diz que houve uma diferença enorme do tratamento na área de saúde de 1 ano atrás e nesses 7 meses de Márcio Correia. Em Anápolis, para quem está acompanhando, já existe a cirurgia cardíaca desde o ano de 1999. O SUS desde 2000, janeiro de 2000. Janeiro de 2000, estamos em 2025. Isso. Na gestão anterior foi uma luta. Isso daí, passamos aí um período de 7 meses totalmente parado as cirurgias e depois outras dificuldades que, se a gente for fazer uma soma aí, passa de 1 ano com certeza. 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses parado. Sintetiza, Dr. Walter, o motivo, o que você vivenciou nessas 2 décadas? Porque já são 25 anos de cirurgia cardíaca em Anápolis que você trouxe para Anápolis. Então, assim, para quem está acompanhando, e se for assistir do programa inteiro só essa resposta, resume a cirurgia aí numa linha do tempo, as dificuldades e como que agora você entrou na política, que eu acho que isso também justifica o momento que você está na política agora. 2000 nós iniciamos o serviço do SUS no Hospital Evangélico e até 2017, 2016, a cirurgia cardíaca só cresceu aqui na cidade de Anápolis e chegou no momento de eu operar em torno de 25, 28 doentes por mês na cidade de Anápolis, absorvendo as cidades vizinhas, o norte do estado, paravam aqui na cidade para serem operados pela gente. Com a gestão anterior, foram 8 anos da gestão anterior, desde a entrada da gestão anterior, começou a se pôr alguns entraves para dificultar a cirurgia dentro do evangélico. E culminou com uma ação do governo federal que baixou valores dos materiais que eu usava, e os municípios que tinham gestão plena, como a cidade de Anápolis, teriam que complementar o valor do procedimento para poder continuar salvando os seus munícipes. Muitas cidades do Brasil fizeram isso. Nós chegamos até, estimulado por você, a gente chegou a fazer audiência pública com vereadores, com Conselho Municipal de Saúde, e levamos propostas para se resolver isso de uma forma política. Mas tudo que a gente levou não foi aceito pela gestão anterior, e culminou com eles me tirando do serviço, me forçando. Eles não me tiraram, mas a gata pariu. Me apertaram tanto, me dificultaram tanto, começou a morrer doente meu por falta da gestão. E eu falei, eu não fiz medicina para ver os outros morrer e definhar. Eu preferi sair até a gente voltar aqui agora em janeiro, e aí as coisas acabaram se resolvendo. Walter, eu sempre lembro de um caso emblemático, que é a Cláudia, que ela infelizmente faleceu por uma cirurgia que, se fosse realizada, existia uma chance grande de ela estar viva acompanhando aqui com a gente. E por que eu lembro muito bem do caso dela? Porque foi por tão pouco, e uma pessoa nova, e o problema de saúde dela é o meu problema de saúde no coração, exatamente, que é uma válvula deficiente do coração. E a Cláudia tinha quantos anos na época, quando ela morreu? Eu acho que em torno de uns 45, 50 anos. 45 anos, tão nova. E eu, como vereador, sempre expondo a realidade da saúde pública de Anápolis, sem fake, sem narrativa. Eu vou usar o exemplo dela, da Cláudia. Ela não foi operada porque a cirurgia estava inviabilizada naquele momento, por um detalhe que não tinha o material. Você consegue recordar o valor específico da válvula, porque o SUS paga um tanto. Sim. E agora a válvula ficou mais caro. Que Sim. valor é esse que ficou mais caro, que custou a vida da Cláudia? R$400. Por causa de R$400, foi o valor do aumento da válvula que você não teve condições de ter acesso e colocar no hospital para operar a vida dela. Isso. Eu lembro muito bem de fazer um múltiplo, porque teve o show, aquela festa, que rolar, o chamado Arraiana lá, Sim. que era a prioridade do então prefeito, de colocar 1 milhão, 1,5 milhão em artistas, Foi. gastando 10 milhões nessa festa.
de um lado aqui, levando lazer, que eu acho importante, entretenimento, e do outro, vidas sendo ceifadas. Eu, num discurso forte na tribuna, atribuí a morte dela e de vários outros uma tatuagem de sangue no caixão de muitos políticos, e inclusive o gestor direto da época, o prefeito anterior. Mas por causa de R$400, outras vidas também morreram. Morreram. Eu tive um senhor avô que eu marquei a cirurgia dele, não tinha prótese, tentei negociar e fazer com que o município bancasse, ajudasse o Conselho Municipal de Saúde, a Câmara de Vereadores, mas a voz lá na Câmara na época era muito pouca. Era você que levou, que fez a audiência pública. E esse avô, esperando a cirurgia, morreu na porta de casa com a netinha brincando de bicicleta. Ele junto com a esposa, ele só tombou pro lado e morreu. Uma estenose aórtica. Que é o seu problema. Que era o mesmo que problema causa mesmo. Morte súbita. E poderia ter sido operado por R$400. À época nós tínhamos 36 doentes aguardando válvula. Daria 12, 13 mil reais, eu acho que você resolveria... Todos os pacientes que estavam na fila. Todos os pacientes. E se gastou na época R$960 para um cantor, um safadão, vir cantar na... Eu sinceramente esse assunto me deixa assim, é um misto de emoções aqui, de revolta, mas a gente usou isso para nos impulsionar. Verdade. Eu acredito que, você acredita que essa dificuldade, essa pausa na cirurgia cardíaca que já vinha acontecendo há 20 anos, foi um dos motivos que você entrou na política? E já aproveitando essa pergunta, hoje, tem alguma diferença entre estar no centro cirúrgico e estar no seu gabinete de vice-prefeito? Você acha que existe um paralelo aí? O que te motiva a sair da sua casa para trabalhar hoje? Hospital e prefeitura. Zé, eu me considero um cirurgião do SUS. Eu vim para Anápolis especificamente para montar um serviço de SUS e operei durante 22 anos e meio SUS aqui na cidade de Anápolis, até eu sair. E minha vontade sempre foi ver a criança que eu criei, porque o serviço fui eu que criei. Eu queria continuar, deixar de legado para a cidade. Quando me tiraram, me ceifaram disso e eu vi o serviço só degringolar, só descer ladeira abaixo, foi uma das motivações, porque eu fui no Márcio Correia junto com você e falei: Márcio, se você ganhar, me ajude a voltar a operar os doentes do SUS de forma adequada. E aí nós começamos a conversar e acabou que eu acabei aceitando ser o vice do Márcio Correia. E complementando a sua pergunta, a política me ajudou a ajudar muito mais pessoas do que eu ajudava só como cirurgião. Eu tenho certeza disso hoje, que a política te ajuda a abrir algumas portas que você, como sendo só médico, só dentro do centro cirúrgico, você não consegue ver. Hoje eu acho que eu consigo ajudar muito mais sendo político e aí também fazendo o que eu gosto, que é operar. Walter, eu fico extremamente assim satisfeito de te ouvir isso, porque também me motiva isso. Eu fui um plantonista da terça-feira do Hospital Municipal. Eu era então um plantonista, éramos 2, num hospital que tínhamos 15 plantonistas. Hoje, na saúde, a gente consegue, e você está respondendo isso daí, entender que a gente pode cuidar de várias unidades, com vários colegas e ajudar numa proporção bem maior, o que dá satisfação. Aliás, o meu propósito de vida é servir e deixar um legado. Qual que é o seu propósito de vida hoje? 64 anos. 64 anos. Se você fosse olhar assim, vamos olhar para o futuro, o meu propósito de vida é, além de me operar pela segunda vez se for preciso. Eu queria deixar na cidade de Anápolis um serviço, assim, que foi o que eu criei, que é minha cria. Um serviço de excelência para a população de Anápolis, que a hora que eu não estivesse, ele continuasse a fluir de uma forma natural, que não precisasse da mão do Walter, que as pessoas que me sucedam continuem a dar valor a isso que a gente começou e que a gestão do Márcio Correia conseguiu resgatar junto com vocês da Câmara. Que seja dito, nós só conseguimos voltar a operar a válvula lá porque a Câmara de Vereadores, você e a Andréia,
puseram à minha frente um decreto e a gente conseguiu elevar o valor, hoje é R$600 esse complemento da válvula, para que eu pudesse operar. Tinha 40 doentes aguardando cirurgia de válvulas. De março para agora, eu já operei 63 doentes no Hospital Evangélico. Então, resumindo o seu propósito hoje, daqui para frente, se você morrer daqui a 5 anos, você se sente realizado se a cirurgia cardíaca continuar aqui na cidade? Muito. Sabendo que esse legado foi você que plantou em 1999. Muito. Em 1990 forte, vem. Forte. Esse daqui vale um corte aí, né? Tá, jóia. Corte assim, destaque nas edições aí do programa. Bom, tem outras programações, tem outras perguntas aqui, Walter, que eu gostaria de ainda um pouco técnica, envolvendo coração, e depois outras mais envolve na saúde, mas não na sua área de especialidade. Mas eu gostaria de fazer essas perguntas já. A Lília pergunta: o tempo médio de duração do marca-passo em idosos, os sintomas a observar e sobre esse acompanhamento aí ao cardiologista. Ela é a Lília que está perguntando. Lília, marca-passo indifere se é em idoso ou se é em jovem, o tempo de duração da prótese é em torno de 8 a 10 anos. É o tempo que dura a prótese. E o sintoma, quando esse marca-passo está terminando a bateria, não existe. Você obrigatoriamente tem que ter um acompanhamento de 8 em 8 meses com alguém que consiga puxar e saber quanto de bateria esse marca-passo tem. Porque na hora que ele para sem mandar recado. Então, é fundamental que, se você tem um idoso com marca-passo, ele deve ter um acompanhamento com um cardiologista que tenha como medir efetivamente a quantidade restante de bateria no marca-passo dele. A Maria Rosa também participa aqui e pergunta: Dr. Walter, atende pelo SUS? Como agendar? Eu sou credenciado no SUS apenas para operar. Eu não sou credenciado para fazer consultas. Mas a cidade de Anápolis, a Secretaria de Saúde de Anápolis, tem um ambulatório de cardiologia que é montado dentro do Hospital Evangélico. É um ambulatório de cardiologia do SUS com cardiologistas. E quando o cardiologista acha que o doente precisa ser operado, aí ou eu ou o doutor Pedro atendemos só para indicar a cirurgia. Então eu atendo pelo SUS, mas indicado pela cardiologia do ambulatório. Tá, e onde você atende? Às vezes eu sou seu paciente e eu quero te achar como lá no consultório, não no centro cirúrgico. Hoje como que eu te acho? Hoje eu atendo no Ânima, no consultório 204, toda terça e toda quinta. Terça à tarde e quinta de manhã são os dias que eu estou atendendo consulta cirúrgica. Mas o meu telefone, o telefone da minha secretária, pode dar no ar? Pode, sim. Quem quiser falar com a secretária é 99-268-7900. Ela chama Lorena. Espero ter respondido. Espera que a Maria Rosa, que fez essa pergunta, tenha entendido aí. Maria Helena continua: stent pode virar dentro da veia? O que acontece? Maria Helena está perguntando sobre o stent e suas complicações. Não, o stent não vira. Ele pode trombosar. Ele pode fechar, ele pode reestenosar. Entupir. Como a ponte safena também pode. Então, assim, ele é uma prótese dentro de um vaso. É como se você tivesse um cano na sua casa, você limpa o cano e depois ele vai fechar de novo. Basicamente é isso. A Miriam Pontes fala: como estão sendo cuidadas as pessoas transplantadas ou com problemas cardíacos? Transplante aqui no estado de Goiás, a gente fez transplante na década de 1993, 95. Eu pessoalmente fiz 8 transplantes no Hospital Santa Genoveva. Goiânia. O estado de Goiás hoje, não tem transplante de coração. Não existe esse serviço. Quem vai fazer transplante daqui tem que ser deslocado ou para Brasília ou para São Paulo, ou Belo Horizonte, em lugares que tem. Hoje, no estado de Goiás, não existe transplante de coração. E esses que são operados fora do estado de Goiás
tem algum lugar aqui que faz o acompanhamento pós-operatório ou necessariamente volta na equipe que fez a cirurgia? Voltar na equipe, porque se tiver qualquer complicação, precisa fazer biópsia do coração, imunossupressão, então, e é um custo muito alto. As drogas que são anti-rejeição são muito caras, então elas são entregues para serviços que têm o tratamento de transplante. E é assim, OKT3, são drogas muito caras. Então é difícil você ter um serviço que trate o transplantado. Ainda temos mais 2 participações aqui a respeito do tema coração, cirurgia cardíaca. A Mônica, e os exames do coração e o Instituto Corações em Rede vão continuar? E a Emanuela, nessa mesma linha, o serviço de cardiopediatria virá para Anápolis? E já antes da sua resposta, depois desse programa aqui direto, ainda dentro do programa, depois da participação da entrevista aqui com o Dr. Walter, nós fizemos uma entrevista in loco, durante a programação do Saúde Agora, com a doutora Mirna e equipe, e eles falaram tudo sobre cardiopediatria em Goiânia, aqui em Anápolis. Quais são as expectativas? Vocês acompanham ainda que dentro desse programa. Vai ficar gravado aí no YouTube, vocês podem acompanhar quem não tiver ao vivo, mas a doutora Mirna também vai tirar vários esclarecimentos. Mas voltando aqui para a Mônica e para a Emanuela Frimer, que fez isso daí. Exames do coração, Instituto Corações em Rede e o serviço de cardiopediatria. Vai vir para Anápolis, Walter? A intenção é trazê-los ainda em 2025, né, Zé? Nós começamos uma primeira reunião há mais ou menos 1 mês e meio atrás. Nós fizemos uma primeira reunião com o pessoal do Instituto e nos encantou o que eles estão fazendo. É um instituto que é praticamente cuidado por cardiopediatras e mães que tiveram crianças com cardiopatia congênita e se acharam sem rumo, para onde ir, o que fazer com uma criança com cardiopatia. E aí algumas delas resolveram se unir e hoje montaram um instituto que é filantrópico, que está muito bem calçado, e existe uma grande chance de nós trazermos esse time aqui para a cidade de Anápolis. Coisa boa. Depois desse momento da entrevista, acompanha aí a doutora Mirna e toda a sua equipe também vai falar sobre a cardiopediatria, sobre o Instituto Corações e Rede. Vale a pena ficar ligado. Dr. Walter, já são 30 minutos de programa. Nós vamos chamar um intervalo agora e depois temos outras participações aqui, muito interessante, de temas variados e que eu quero que você participe. Fica aí com a gente, programa Viva Mais, Viva Bem, Viva com propósito. Fique ligado, o Viva Mais volta em instantes. Quer boas oportunidades de compra com segurança e economia? Conheça os classificados do Sicoob Unicentro Norte Brasileiro. Aqui você encontra imóveis e bens móveis com preços acessíveis e condições especiais, tudo com inspeção de qualidade, garantia e o apoio da nossa cooperativa. É mais economia, mais sustentabilidade e zero dor de cabeça. Ficou com dúvida? A gente te ajuda. Entre em contato pelo telefone 629-9669-8318. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Imóvel, moto, aumentar a produção, viagem, carro. Seja qual for o seu sonho, tá fácil realizar. Consórcio do Sicoob. Tem plano para tudo. Realização para todos. Aproveite uma das melhores taxas de administração do mercado. Parcelas acessíveis, sem juros, sem taxa de adesão e com o menor custo final. Faça uma simulação pelo App Sicoob ou procure uma cooperativa. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Delicioso café colonial é na Padaria Grão Bento. Descubra uma experiência gastronômica única, uma variedade irresistível de pães artesanais, bolos caseiros, frios selecionados e uma infinidade de quitandas deliciosas. Ambiente familiar e aconchegante para você passar seus melhores momentos. Venha se deliciar com o café colonial da Padaria Grão Bento e deixe-nos encantar seu paladar. Esperamos você e toda a sua família. Rua 4, número 58, Cidade Jardim. E em breve, nova unidade, Grão Bento Jundiaí. Siga-nos no Instagram, @grãobento.panificadora. Promoção Investir é para Todos Sicoob. Invista e concorra a prêmios.
São 4 carros elétricos BYD para acelerar e mais de 100 prêmios de 250 mil pontos Coopera para aproveitar. Ainda não é cooperado Sicoob? Baixe o app, abra sua conta e participe! Se liga no regulamento e consulte os produtos participantes. Sicoob.com.br/para todos. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. O talento individual pode até ganhar um jogo, mas quem ganha o campeonato mesmo é um time unido. Por isso, escolhi o Sicoob como parceiro da minha vida financeira. Aqui tem crédito para realizar sonhos, investimentos para o futuro, seguros para ficar tranquilo, maquininha para gestão dos negócios e tudo para ser seu. Abra sua conta, mais que uma escolha financeira. Sicoob. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Sicoob. Fique bem informado. Acesse o portal de notícias da 105.7 www.radio105-7.com.br. Muito bem, voltamos a apresentar aqui o programa Viva Mais, Viva Bem, Viva com Propósito. Hoje recebendo meu amigo, Dr. Walter Vosgrau, cirurgião cardíaco. Há mais de 40 anos, só aqui em Anápolis, o serviço de cirurgia cardíaca que ele trouxe e é motivo que ele expôs aqui hoje no programa de seu legado, o que faz sentido para a vida dele, a cirurgia cardíaca aqui em Anápolis. Dr. Walter, tivemos um primeiro tempo falando sobre diversas perguntas a respeito da sua área, mas eu gostaria ainda, dentro do tema saúde, e tem outras participações aqui de outros temas, mas dentro dessa caixinha saúde, comentar sobre o programa Saúde Agora. Foram 3 edições que já aconteceu e dentro dessas edições eu gostaria que você falasse sobre a sua opinião desse programa Saúde Agora, o porquê, o que está fazendo, se você está envolvido diretamente ou se está só assistindo lá da cadeira da vice-prefeitura, da cadeira de vice-prefeito lá na prefeitura. Eu gostaria que você falasse aí o assunto Saúde Agora. O que é isso? Saúde Agora foi uma ideia do vereador José Fernandes de dar uma celeridade, principalmente para aquela regulação que a gente tinha inúmeras filas sem ter conhecimento de quantos eram, quantos já tinham sido atendidos. Então foi basicamente uma ideia de trazer as pessoas que estavam na regulação de 2022, 2023, para a gente tentar zerar aquela lista e tentar ajudar as pessoas e dar um caminho a elas. Então, teve inúmeros atendimentos. E isso foi tão bom para a população, no meu entender, e eu participei ativamente das três edições. Desculpa. Que eu acho que há uma ideia, e a gente conversou isso já, de a gente continuar isso como um programa do governo do Márcio Corrêa. O prefeito já deixou isso, claro, já expôs em entrevista, que literalmente é um programa, ou seja, é uma ação continuada, não foi só um ato isolado da gestão dele. Eu fico feliz disso. E eu recebi hoje uma mensagem de uma ouvinte de uma outra emissora que fez um questionamento dentro desse tema Saúde Agora e Cardiopediatria, e eu vou abrir aspas do que ela falou aqui, em outra emissora. Bom dia, gostaria de falar sobre um evento no sábado que o prefeito Márcio Corrêa fez, o Saúde Agora, que teria atendimento e vários exames para a população anapolina. Eu fui, fiquei das 8 da manhã até 11h45 esperando realizar o exame do meu bebê, o ecocardiograma fetal, para no final dizer que não tinha como atender as demais pessoas, porque o horário já estava encerrado e era até as 12 horas, meio-dia. É uma falta de respeito com a população. A ouvinte chama Catiane e ela fez esse comentário numa outra emissora na Rádio Manchester. Eu gostaria de te ouvir
a resposta do Dr. Walter, que participou desse programa, sobre o que ela comentou aqui, de não ter conseguido o exame dela de eco fetal. Catiane, a gente programou essa ação do eco fetal há 2 meses atrás com a cardiopediatra e ela nos falou que faria até em torno de 80 exames. A gente achou que seria um número razoável para ser feito. Ela trouxe, se não me engano, 3 cardiopediatras para atender consulta, para fazer eco. Tem um ecografista da cidade que estava fazendo de adulto e começou a fazer criança. Tal o número de pessoas que estavam lá embaixo. As pessoas não têm ideia. Eu desci, eu não conseguia andar no corredor da quantidade de crianças e de mães para fazer o exame lá. Só que existia um limite de tempo de uso do eco para poder fazer os exames. Quando chegou 15 para as 11 da manhã, elas viram que tinha quantidade muito grande de pessoas ainda para fazer, que elas não conseguiriam acabar, porque eco de criança demora. Não é fácil, a criança mexe, é difícil de segurar, então as pessoas têm que entender, as mães que foram sabem disso. Então elas se prontificaram, e isso que eu achei a coisa mais linda do porquê trazer esse time para trabalhar em Anápolis. Elas falaram que as mães que já estavam quase em fase de ganharem os seus nenês, essas mães, elas atenderiam lá em Goiânia, para poder atender as mães antes do parto. E as mães que ainda estavam em primeiros meses de gestação, elas iriam voltar aqui em Anápolis, anotou-se o nome de todo mundo, inclusive da Catiane, eu tenho quase certeza que seu nome está lá, Catiane. Anotou o nome dessas mães para que elas voltassem aqui em um prazo de um mês e meio, elas não definiram isso, para pegar as pessoas que não se conseguiu fazer no sábado. A gente não esperava o fluxo de... Foi uma... Eu vou dizer assim... Um sucesso tão grande que nós fomos surpreendidos com a quantidade de mães que estavam lá. Então, assim... Para quem não está entendendo, o exame é o quê? Para quem não está acompanhando... O ecocardiograma é um ultrassom do coração. Do bebê que está dentro da barriga da mãe. Então você vai pôr um ultrassom na barriga da mãe, vai mirar no coração do nenê que está lá dentro da barriga da mãe, e o bebê não pode mexer, porque cada vez que o bebê mexe, o ultrassom tem que ir para outro lugar para poder pegar o que eles precisam ver. E se mexer, tem que esperar acalmar dentro da barriga e fazer o exame. Exatamente. Então é por isso que demora. Mas a gente, todo mundo que esteve no sábado foi anotado o nome pela sua equipe, pela equipe do vereador José Fernandes. Eles anotaram nome e telefone de todas as pessoas, tanto mães quanto de crianças, de pediatria, que estavam lá, para que elas voltem aqui para dar o segmento do Saúde Agora. Eu também tive a oportunidade de responder a Catiane, e aqui de novo faço questão de mais uma vez falar, Catiane, o evento Saúde Agora, em 3 edições, em 3 manhãs, fizeram mais de 1.700 atendimentos, em 3 manhãs. Mais de 500 nas 2 primeiras e nas terceira quase 700 ou 700 atendimentos. Foi um volume, um sucesso que veio, e o prefeito já disse que vai continuar. Sobre a cardiopediatria, do que você passou ali, o Dr. Walter já respondeu. O volume foi exagerado. Aquelas mães que estão próximas do parto, essa equipe e que atendeu voluntário, de graça, cortesia, essa equipe vai levar essas mães para Goiânia para fazer o atendimento em Goiânia, e as que não estão próximo do parto, nós vamos fazer outra edição aqui para atender você e outras mães que não puderam comparecer. Então eu espero que você tenha entendido, a depender do tempo de gestação, da idade gestacional, do tempo previsto do seu parto, você vai conseguir esse exame. Pode me procurar através das nossas redes sociais, eu, o Dr. Walter, ou a equipe da Secretaria de Saúde, que você vai fazer esse exame. Cortesia, não vai pagar nada. Quando eu falo cortesia, nem pelo SUS porque o SUS ainda paga um pouco. E essas pessoas, esses profissionais de excelência vieram para não ganhar nada. Não é pelo SUS que eu estou falando, nem particular. Cortesia. Procura eu ou o Dr. Walter, ou quem estiver precisando,
para fazer esse exame que vai vigiar a saúde do coração do seu bebê ainda na fase intrauterina. Dr. Walter, continuando as perguntas aqui, e agora de diversos temas, a Cláudia Souza fala sobre um médico da UPA da Vila Esperança. Quando haverá troca? Porque ela relata aqui uma má experiência. O assunto então é UPA, equipe de assistente, médica, e ela fala aqui provavelmente que ela está perguntando aqui quando haverá a troca. Ela teve uma má experiência. Cláudia Souza. Cláudia, má experiência na área médica muita gente tem. Isso é uma questão de empatia e às vezes até de mau atendimento do profissional. Para que a gente possa tomar uma providência, mesmo a UPA sendo gerida por uma OS, mas a gente pode chegar na direção da OS e falar assim, olha, este profissional precisa ser investigado. Eu precisaria que você encaminhasse ou para o Zé Fernandes ou aqui para o nosso programa na terça-feira ou agora o nome do profissional que te tratou mal com um relato do que aconteceu. É muito difícil eu dizer assim, vou trocar todos os médicos de lá. Generalizado. Generalizado. Eu preciso saber o nome para que a gente possa ir atrás, escutar a sua versão e escutar a versão do médico também. Ok. Estância das Palmeiras pergunta sobre a UPA veterinária. Quando será concluída e quando será inaugurada? UPA veterinária, eu acho que acho que tem que ver com a vereadora Thaís. Eu acho que isso é uma verba da vereadora, é ela que está encampando. Eu acho que teria que ser ela viabilizou a emenda através do então deputado federal Major Vitor Hugo. Isso. Essa emenda chegou em Anápolis na gestão anterior, começaram a construção dessa chamada UPA e agora é responsabilidade dessa gestão do prefeito Márcio Corrêa, do Walter Vosgrau, sobre a conclusão dessa obra. Então não dá para concluir quando será concluída e inaugurada. Qualquer coisa que eu fale aqui, eu vou estar mentindo, porque eu realmente não sei as datas. Ok. Thaís Mariana fala aqui sobre a falta de vagas para clínico na unidade JK. Ela está falando que isso está sendo recorrente. E eu acredito que ela está falando numa unidade básica aí. Thaís Mariana, você tem alguma informação? Está faltando médico clínico ou está faltando vagas para você ser atendido? Exatamente. É Thaís, né? Thaís Mariana. Thaís Mariana, eu vou averiguar com a OS que está gerindo esta unidade para a gente tentar ver se realmente eles têm uma planilha de todo mundo que procura, do que eles atendem por semana, e a gente vai atrás para ver se realmente isso está acontecendo para tentar melhorar para vocês. Rosilda, quando será o retorno dos atendimentos na Ozego? Rosilda, quando será o retorno dos atendimentos na Ozego? E eu vou complementar aqui, me permite responder antes de você, Walter? Sim. Esses atendimentos não acabaram, eles continuaram, mas acontecendo em outros locais. Isso. Mas responda para Rosilda, retorno dos atendimentos na Ozego. A Ozego vai virar uma policlínica que vai ter atendimentos de várias clínicas. Acredito que seja viabilizado no mais tardar até agosto, e lá vai ser, além do atendimento da policlínica, vai ter uma unidade da parte de infecção, e o Márcio Corrêa hoje falou na inauguração de uma nova escola, que muito provavelmente terá uma unidade, a primeira unidade de diagnóstico de Anápolis ligada à antiga Ozego. Muito bom. Então será um complexo em que vai ter vários atendimentos de várias especialidades num pedaço. Sim. No outro vai cuidar da parte de doenças infecciosas contagiosas e numa outra parte desse complexo o serviço de diagnóstico de imagem. Isso mesmo. O Márcio Corrêa soltou essa coisa boa. Carol Godoy. Piso da enfermagem de junho, tem previsão de algum pagamento? Você está acompanhando aí esses profissionais da enfermagem nesse repasse do piso? E se está acompanhando, você sabe dizer sobre especificamente o mês de junho, quando vai ser pago? O que eu posso dizer é que o mês de julho, para nós da prefeitura, também dito hoje pelo Márcio Corrêa, houve uma queda de arrecadação do município esperada em torno de 30%. Esse mês de julho a queda foi 45%. Então a prefeitura, que já vinha com a faca no pescoço, está com uma dificuldade enorme
de fazer os repasses. Mas segundo o Márcio Correia, tudo estará solucionado até comecinho de agosto. Nesse caso específico, não é do caixa da prefeitura, é um o repasse piso federal, que né? vem federal. Que vem federal, mas que entra dentro da organização do financeiro aqui. Não conversei com a secretária de saúde, que é quem faz esse repasse. Ok, sobre Edna, a Edna que está perguntando, sobre o retroativo dos servidores. Retroativo dos servidores, quando será pago? Retroativo da gestão anterior? Não, os servidores está aí, eles alegam, e foi até motivo de indicativo de greve, que para atualização dos salários deles. Database e outras reivindicações. Você tem alguma informação? Está acompanhando esses casos especificamente? Isso seria dos agentes de saúde, também, aquela greve que teve? Também. Zé, eu não tenho subsídio para te falar sobre isso, não. Tá, joia. Para quem não está entendendo, às vezes, essas perguntas, Walter, é porque há uma distribuição de tarefas e atribuições. Você mesmo como vice-prefeito, e aqui eu gostaria que você deixasse claro, a dedicação sua nesse momento público, a sua energia, o seu acompanhamento, não está em gestão de pessoas, de processos. Hoje, na prefeitura, você ocupa o seu tempo principalmente em qual local? A sua energia, a sua inteligência, você está envolvido em que? Como vice-prefeito? Basicamente, procurando recursos para a saúde, indo atrás de recursos para a saúde e ligado muito à área de cardiologia, que foi quase que uma imposição do Márcio Correia. Falou, resolva o problema da cardiologia e da cirurgia cardíaca. Hoje que eu estou começando a respirar e ficar mais na prefeitura. O problema é que, como eu voltei a operar, eu praticamente passo metade do dia dentro do centro cirúrgico. Mas sobre a cardiologia nessa assistência da saúde pública, deixa claro para quem está ouvindo a gente, desde o atendimento em urgência ao ambulatorial e ao desenho dos fluxos, tudo. Onde o paciente tem que ir, onde que ele não vai conseguir atendimento. Tudo. Então, nós desenhamos a cardiologia novamente aqui dentro da cidade de Anápolis. Para quem então agora, nesse momento, sentiu uma dor no peito e acha que está infartado, qual que é o caminho que esse paciente tem que fazer aqui em Anápolis? Se ele acha que está infartado, é UPA. Ele precisa imediatamente procurar um serviço de urgência, porque isso é grave. O serviço de urgência vai triar ele. Se acha que é infarto, já vai diretamente jogar na rede, na regulação, para que ele vá para uma unidade para fazer um cateterismo, uma angioplastia, uma UTI. Da UPA, então, feito o diagnóstico, ele vai para onde? Ele vai para o Hospital Evangélico ou, se não tiver vaga, o Hospital Evangélico hoje tem 30 leitos para o SUS. E nós estamos trabalhando com 34, 35 doentes no Hospital Evangélico praticamente todos os dias. A taxa de ocupação é mais de 100% então. E nós temos uma dificuldade de receber isso do governo federal, porque ele olha pro Evangélico e fala assim, peraí, se vocês têm só 30 vagas, como é que vocês estão com 30 diárias? Eles não entendem e eles glosam essas diárias. Então o hospital está ajudando a prefeitura tentando dar mais vagas do que é possível a ele. Isso é da gestão do Hospital Evangélico. Se não conseguir transferir para o Evangélico, aí a regulação do município encaminha para um hospital de Goiânia. Para quem está acompanhando, saber a importância e a eficiência que você está tendo. Começou o seu mandato dia 1º de janeiro de 2025. A cirurgia cardíaca retornou depois de quanto tempo do seu trabalho? Eu operei o primeiro doente no Hospital Evangélico em 3 de março, se eu não me engano. Mas eu tinha operado 2 doentes, um em janeiro e um em fevereiro, que eu não recebi nada. Operei porque os doentes precisavam ser operados. Cortesia. Então, em 60 dias, a cirurgia que tinha sido interrompida no governo anterior, em 60 dias, foi regularizada. A burocracia, Conselho Municipal... Poder Legislativo. Conselho Municipal, Secretaria de Saúde, Márcio Correia e Câmara de Vereadores. E Walter Vosgrau. E o Hospital Evangélico que abriu as portas para a gente retornar. Em 60 dias. Basta ter vontade política, gente. Vontade política. Kênia Alves, pra gente fechar esse bloco e já ir pro final. O programa já tem os bons dentistas no postinho e vagas no CEL, o Centro de Especialidade Odontológica. É difícil conseguir atendimento, segundo ela. O que você tem para falar sobre o CEL? CEL será o melhor CEL do Brasil, vai ser na cidade de Anápolis. Promessa de Márcio Correia. Kênia Alves. Kênia,
o melhor céu do estado de Goiás, do Brasil, quiçá do mundo, vai ser na nossa cidade. Aguarde. Já está tudo encaminhado. Vai ser de excelência. Não vai faltar absolutamente nada. Que coisa boa. Vamos para o intervalo e a gente volta para o quadro final aqui do nosso programa Viva Bem, Viva Mais, Viva Bem e Viva com Propósito. Fique ligado, o Viva Mais volta em instantes. Imóvel, moto, aumentar a produção, viagem, carro. Seja qual for o seu sonho, tá fácil realizar. Consórcio do Sicoob. Tem plano para tudo. Realização para todos. Aproveite uma das melhores taxas de administração do mercado. Parcelas acessíveis, sem juros, sem taxa de adesão e com o menor custo final. Faça uma simulação pelo app Sicoob ou procure uma cooperativa. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Quer boas oportunidades de compra com segurança e economia? Conheça os classificados do Sicoob Unicentro Norte Brasileiro. Aqui você encontra imóveis e bens móveis com preços acessíveis e condições especiais, tudo com inspeção de qualidade, garantia e o apoio da nossa cooperativa. É mais economia, mais sustentabilidade e zero dor de cabeça. Ficou com dúvida? A gente te ajuda. Entre em contato pelo telefone 629-9669-8318. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fique bem informado. Acesse o portal de notícias da 105.7 www.radio105-7.com.br. Voltamos aqui com o programa Viva Mais, Viva Bem, Viva com Propósito. Hoje recebendo o meu amigo, o cirurgião cardíaco, Dr. Walter Vosgrau, que nesse momento é o vice-prefeito da cidade de Anápolis. Walter, agora nesse quadro final eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que você respondesse de forma direta, daquele jeito assim, se é fato ou fake a pergunta que algumas pessoas aqui encaminharam. Por exemplo, a Sara Priscila. O prefeito vai assinar somente as progressões e titularidades da educação protocoladas em 2024? Fato ou fake ou não sei? Não sei. Kilciane Alves, o novo hospital Jorge Rajar será reinaugurado e funcionará totalmente em agosto. Fato. Thaís Mariana, sempre que tentamos marcar com o clínico no posto não há vaga. Isso é recorrente. Como eu disse, são 48 UBSs, né? Não acredito que em todas aconteça isso, mas isso pode ser um fato. A prefeitura tem sido omissa no repasse da verba para a Santa Casa. Fake. O Iago que fez essa pergunta, e talvez, Iago, a gestão ou a burocracia do repasse não dependa só das ações do prefeito e do vice-prefeito. Não depende só deles, não há, existe um ânimos, uma vontade de prejudicar nesse repasse. Então, como foi colocado aqui, em forma de pergunta, que tem sido omissa, e respondendo aqui, complementando a resposta do Dr. Walter, não há essa motivação da gestão em prejudicar nem a instituição Santa Casa, nem os profissionais. A saúde herdou um rombo de R$400 mil da gestão anterior. Fato ou fake? Fato. O Hospital de Urgências de Anápolis só recebe pacientes de extrema complexidade. Fake. É fato ou fake que o Dr. Walter iria lutar pelo funcionalismo público? Fato. E para terminar, necessidades dos servidores da educação. Há previsão de concurso? Fato também. Fato. Muito bem, pessoal. Eu agradeço a participação do Dr. Walter. E, Walter, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final dentro do nosso programa Viva Mais. Um recado para quem está acompanhando a gente, que vai assistir agora ao vivo, nas nossas redes sociais, no Instagram, José Fernandes GO, ou na rádio 105.7 FM, ou no YouTube, no nosso canal José Fernandes Oficial. Deixa um recado aí, Walter, para quem está acompanhando a gente. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o carinho que você sempre me tratou, Zé, e dizer
aos ouvintes da 105, se hoje eu sou vice-prefeito, o causador direto disso foi o Dr. José Fernandes. Então, se hoje eu estou vice-prefeito, eu estou vice-prefeito graças ao meu amigo, meu irmão, José Fernandes. Então, Zé, foi uma grata satisfação estar aqui com você durante essa 1 hora. Passou rápido demais para mim, isso é de coração mesmo. E eu acho que você deveria ampliar esse programa seu. Eu acho que terça e quinta, talvez, para ter 2 horas na semana, ou ampliar o horário na terça-feira. Na quinta existe, mas a gente trata de outros temas além da saúde. Bom. Walter, dentro da sua mensagem final, eu queria colocar um parênteses, que aí você pode responder agora ou numa próxima participação. Eu tô vendo aqui que você tem 9 dedos da mão. Essa curiosidade você vai falar hoje ou vamos deixar para a próxima participação? Vamos deixar para a próxima, que vai ser muito bom. Mas dá para mostrar aí, para quem está acompanhando? Tá joia. Não vou comentar detalhes, ele vai falar na próxima participação. Na próxima nós conversamos. Tá joia. Walter, eu fico honrado com a sua presença aqui, literalmente, porque você é um colega de profissão, é um amigo, é um irmão mais velho, é um conselheiro, é o meu médico pessoal que operou meu coração, é uma pessoa da minha mais alta estima. É uma pessoa que frequenta a minha casa, a cozinha da minha casa, que conhece a minha família, que conhece assuntos pessoais, literalmente do fundo do meu coração. Você é uma pessoa muito especial. Eu peço a Deus que conserve você, uma pessoa tão extraordinária como você é, te dando saúde, te dando paz em família, desejando para você sucesso nesse momento público. Eu conheço as suas motivações e sei o bem que você quer para Anápolis. Que Deus te abençoe, abençoe sua família. E vocês que estão acompanhando aqui o programa Viva Mais, continue com a gente. Nessa parte final, aí é final mesmo, temos a participação da doutora Mirna e sua equipe, as cardiopediatras, quem está envolvido e como foi essa ação no programa Saúde Agora, que aconteceu há 4 dias atrás. Continue aí na programação. Um grande abraço. O programa Viva Mais, Viva Bem, Viva com Propósito está aqui do lado de um time muito especial. São médicas que dedicam o seu trabalho, a sua inteligência para cuidar de crianças com problemas cardíacos. E aqui recebo a doutora Mirna, que foi minha professora lá na Universidade Federal de Goiás. Eu fiz o compromisso de não falar o ano, nem o tempo. Mas a doutora Mirna, capitaneando uma equipe de excelente qualidade, vieram de Goiânia para fazer uma ação social aqui em Anápolis, mas além da ação social, o projeto parece que vai continuar e eu gostaria que a doutora Mirna, aqui nesse espaço, falasse sobre o projeto e já apresentasse todo o time que te acompanha. Primeiro eu tenho que te agradecer a essa gestão, agradecer a esse espaço e principalmente ao olhar cuidadoso para a saúde do coração da criança. A gente acha que cardiopatia congênita é doença rara. De cada 100 bebês que nascem vivos, um tem alguma doencinha do coração. E desse grupo, 25 a 30% são doenças graves, que sem um diagnóstico adequado, essas crianças muitas vezes vão a óbito sem a gente nem saber o que estava acontecendo. E aí, ao longo desses anos, desses poucos anos, eu tenho visto a história da cardiologia pediátrica mudar no Brasil, com um déficit de assistência. Aqui em Goiás não era diferente. E ao longo dos anos a gente foi juntando parcerias com essas pessoas maravilhosas que estão aqui hoje e mais um time grande que teve com a gente hoje. Antes de eu passar, que eu passo a palavra para cada um, eu queria só dizer que aí vocês se apresentam, né, meninas? Aqui nós temos cirurgiões, cardiopediatras, ecocardiografistas. Eu sou cardiopediatra e ecocardiografista e tenho a honra de dizer que vi no estado de Goiás a gente avançar lentamente em relação ao cuidado, à atenção à saúde da criança, né? E é aquilo que eu sempre falo, quando a gente cuida da criança, a gente cuida do futuro da nossa nação, do nosso país, isso não tem preço. A cardiopatia congênita é uma condição, uma das principais malformações da infância e é a terceira causa de mortalidade infantil. E aí junta-se a isso, a essa cardiopatia congênita, as doenças adquiridas, né, do coração da criança também.
Então, inflamação do coração por doenças preveníveis por vacina. Então a gente precisa ainda, quando a gente vai cuidar do coração, vai cuidar também da pediatria de uma forma geral, orientação vacinal, o cuidado com a alimentação, aleitamento materno. Então a gente abre um leque muito grande. Doutora Mirna, aqui em Anápolis, e em Goiás, eu acredito que nós temos muitas pessoas que precisam e às vezes nem sabem que precisam, não tem o diagnóstico. E outras que têm um diagnóstico e precisam sair de Anápolis para buscar tratamento. O que quem está escutando lá pode fazer para ter acesso a uma equipe tão qualificada? E, gente, não é só no SUS que eu estou falando, até na rede privada é muito difícil conseguir assistência para quem precisa, essas crianças que têm alguma patologia no coração. Aqui em Anápolis ou em Goiás, como que a gente pode fazer o pai que tem uma suspeita ou quer saber se o filho tem algum problema, ou se já tem, como ter acesso a essa equipe tão qualificada? Hoje a gente tem, o grande centro do estado é Goiânia, né? Então em Goiânia a gente tem hospitais público e privado que prestam assistência à criança com problema de coração. E a gente tem cardiopediatras, então lá eu, a doutora Daniele Tolentino, a doutora Mariana é aqui de Anápolis, agora Anápolis já tem cardiopediatra, mas a gente tem em Goiânia um fluxo que funciona. No SUS, esse fluxo ele é dividido em 3 hospitais. O Hospital Estadual da Mulher, o EMU, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, o ECAD, e o Hospital de Urgência, o UGOL, o Hospital de Governador, né, que é o Hospital Cirúrgico, o UGOL. Então, quando a gente tem a cardiopatia do bebê com menos de 28 dias e não precisa de cirurgia ou de cateterismo, esse paciente é do EMU. Quando tem mais de 28 dias, mas não é cirurgia, é do ECAD. E quando é cirúrgico ou precisa de cateterismo, independente da idade, esse paciente é direcionado ao UGOL. Na rede privada, a gente tem hoje o Hospital da Criança, que foi pioneiro no estado e era o serviço privado primeiro do estado. E a gente tem hoje a novidade, que é o Hospital Israelita Albert Einstein, que tem pediatria há mais de um ano e agora serviço de cardiologia pediátrica também. Então, em Goiânia, a gente está bem estruturado. Aqui em Anápolis, aliás, uma do resultado dessa ação de hoje é para a gente divulgar, né? Que a gente vai ter aqui em Anápolis também. Quem está acompanhando a gente, já é terça-feira já. Nós estamos gravando um vídeo que vai rodar na terça-feira. Então a galera que está nos assistindo aqui hoje é terça, mas na verdade já está gravando aqui no sábado. Aqui no antigo Hospital Municipal a gente teve uma ação social que foi a doutora Mirna com o time todo completo que eu queria conhecer. Apresenta aí, doutora Mirna. Vamos começar aqui com a minha cirurgiã preferida. Então, meu nome é Laura Barbosa, sou cirurgia cardíaca pediátrica, até há pouco tempo estava atuando no GOL e eu sou diretora junto com a Mirna e a Marta, que não está aqui, do Instituto Corações em Rede. Esse instituto é uma resposta da sociedade, uma resposta da Associação Amigos do Coração, que essa sim é uma instituição que já está em Goiás há 15 anos, batalhando para a conscientização, né, sobre cardiopatia congênita, e agora o Instituto vem como uma resposta para a gente realmente botar a mão na massa na assistência e também no preparo de equipes, porque a gente entende que sem uma equipe muito bem preparada, os resultados também não são excelentes. Então nós precisamos fazer tem muito trabalho a ser feito. O Instituto Corações em Rede vem para isso, para a gente conseguir doações, através dessas doações a gente conseguir, então, mostrar o nosso trabalho, porque a gente sabe onde é que estão os gargalos. E a gente pode ajudar tanto o governo, quanto a sociedade civil a conseguir o que é necessário para o tratamento dessas crianças. Doutora Laura, tem quantos cirurgiões cardiopediátricos em Goiás? Em Goiás hoje são em torno de 6 cirurgiões cardiopediatras. Que opera todas as demandas do Estado. Que opera, exatamente. E vizinhanças, né? Então, exato. Também tem bastante paciente que vem de fora. Mas a questão é a seguinte, hoje existe um único hospital em Goiás que faz cirurgia cardíaca pediátrica. E é obviamente que isso é pouco. O outro hospital que está para voltar a atender o público é o Hospital da Criança, que é uma promessa da Prefeitura Municipal de Goiânia. Mas assim, a gente precisa de mais. Ainda é pouco. Em Anápolis, a cirurgia cardíaca está desde 1999. Perfeito. Já são 26 anos.
Você acha que é possível operar umas crianças aqui em Anápolis? Com certeza, mas com muito treinamento. A gente vai precisar de recurso, a gente vai precisar de dedicação, mas eu tenho certeza que profissionais para isso a gente tem. A gente só precisa do caminho aberto. Excelente, eu acredito que o prefeito Márcio Corrêa tem toda a intenção. Eu não sei se vocês estavam acompanhando agora, recente, nós ficamos muito tempo sem as cirurgias por questões burocráticas, que a vontade política não era tanto. Aí o prefeito Márcio Corrêa, com o vice Walter Vosgrau, que é um cirurgião cardíaco aqui, que trabalha na cidade e abriu esse serviço desde 99, não estava conseguindo operar, e agora com a gestão, depois de 3 meses, eles já operaram quase 100 pacientes nesse primeiro semestre. Maravilha. E está de vento em popa aí. Eu quero ter a notícia que a primeira criança foi operada o mais rápido possível aqui nessa gestão em Anápolis, já que muitos precisam. E as outras aqui da equipe? É anapolina ou está morando em Anápolis? Eu sempre morei em Anápolis, né? Meu nome é Mariana, vivi minha vida inteira aqui, desde que eu nasci. Fiz meu ensino fundamental, fiz meu ensino médio, vivi essa cidade e saí para me formar, né? Inicialmente fui para Mato Grosso do Sul, fiz minha faculdade lá, fiz a pediatria, que foi o meu sonho, sempre quis ser pediatra. E durante a faculdade eu me apaixonei pela cardiologia. Aí eu descobri que existia a cardiologia pediátrica e juntei esses dois sonhos. Doutora Mariana Freitas, Cardoso Freitas. Para quem está te vendo, vai conseguir consultar com o seu onde, Mariana? Aqui em Anápolis. Aqui em Anápolis eu faço exames na clínica Ecos, faço exames no Hospital Ânima e atendo consultório também no Hospital Ânima. E atendo consultório também na clínica Camini. Estou começando também a fazer exames fetais na clínica Aura, que eu também sou ecocardiografista, fetal e pediátrica. Muito bem. Doutora? Daniele Tolentino. Daniele Tolentino. Sou Daniele Tolentino, cardiopediatra, faço ecocardiograma fetal e pediátrico. E hoje coube a mim fazer os ecocardiogramas fetais. Foi bem interessante, a menina falou sobre essa percentual de 1%, né? Hoje eu atendi 13 gestantes. A primeira gestante foi uma gestante que teve um aborto prévio e uma perda por um feto com cardiopatia congênita. Graças a Deus a gente pôde dar a notícia que o terceiro bebê está muito bem, coração normal. A gente teve uma gestante com uma cardiopatia leve em virtude de um diabetes gestacional, que a gente pôde orientar a mãe nessa reta final da gravidez para que a gente evite uma piora. Então, graças a Deus, o bebê não tem nada estrutural, mas pode haver uma piora se essa diabetes descompensar daqui para frente, na gestação. E tivemos uma cardiopatia congênita, que a gente diagnosticou. As meninas que nos apoiam aqui já conversaram com essa mãe, tentaram acalmar um pouquinho e fazer a questão da estrutura mesmo, que é encaminhar essa paciente que vai ser encaminhada para o Hospital Estadual da Mulher. Eu faço parte da equipe lá, a gente atende as gestantes e os recém-nascidos que são encaminhados. Então, foi muito importante porque a gente pôde acolher essa gestante, né, nesse momento difícil do diagnóstico e encaminhar na época certa, que em outros tempos essa criança ia nascer sem saber que tinha uma alteração e poderia ter muito mais problemas após o nascimento. Exatamente isso. Você vê, 1%, né? Dos 50, a gente dois pacientes com cardiopatia. Esse bebê, essa gestante está fazendo pré-natal aqui em Anápolis. Esse bebê ia nascer aqui em Anápolis. Desconhecido. Qualquer sintomas não estava desconhecido. Quantas semanas? 32 semanas. E uma mãe sem fatores de risco conhecidos. Isso. Isso é uma coisa importante de falar, né? A gente antigamente só fazia o ecocardiograma fetal nas gestantes ditas de risco. E a gente sabe que gestantes, muitas das vezes, a gente encontra cardiopatias em gestantes que não tem nenhum fator de risco a mais, né? Então, ela foi um exemplo, né? E aí, o que a gente vê no dia a dia? Esse bebê nasce aqui em Anápolis, aí faz o teste do coraçãozinho alterado, aí chama a Mariana, faz o eco, cardiopatia crítica, tem que transferir para Goiânia. Aí começa a confusão. Aí não tem a vaga no GOL, e aí não demora, aí piora, aí não tem condição de transporte, a família ansiosa. Então, toda essa turbulência que desgasta família, equipe médica, gestores, e que coloca em risco a vida dessa criança, isso
Nesse caso específico, acabou, não existe mais. Para quem está acompanhando a gente, essa camisa branca aqui está escrito Saúde Agora. É um mutirão, um movimento que a Secretaria de Saúde daqui de Anápolis e a Prefeitura de Anápolis, através do prefeito Márcio Corrêa, está fazendo aqui nas dependências do antigo Hospital Municipal e também vai fazer na cidade. Hoje, que é sábado, esse programa está rodando na terça-feira, mas hoje sábado, dia 19 de julho, diversas ações, e uma das ações foi das doutoras aqui, que estão todas com a camisa vermelha, que eu gostaria que identificasse o porquê que é o vermelho e o que isso significa para quem está acompanhando, poder acompanhar. A história do vermelho, ela nasceu há 15 anos atrás, quando existia no país uma associação parecida com a nossa, que chamava Pequenos Corações. E a Pequenos Corações, ela tinha sede em São Paulo e era mais ou menos isso, só que era formada por familiares de crianças portadoras de cardiopatia congênita. E a cor que eles usavam era sempre o coração, era sempre o vermelho, que é a cor do coração. Quando a gente começou mais tímido, a nossa primeira camiseta foi branca com o coração vermelho, e aí teve um ano que a gente estava brigando com a prefeitura, brigando no bom sentido, cobrando a assistência a essas crianças, e aí na regulação de Goiânia a gente chegou e falaram assim, não tem paciente, vocês estão querendo o quê? Não tem paciente, não tem demanda. E como não tem demanda, nós estamos vendo essas crianças morrerem nas nossas mãos, no sistema, na rede pública que a gente atendia. E aí a gente fez um ano de camisa preta, foi o nosso ano de luto. O Goiás estava em luto porque a gente não tinha nem diagnóstico, a gente estava vendo essas crianças morrerem sem diagnóstico. E aí no ano seguinte, em função de várias ações que a gente veio fazendo, começaram então aí a abrir as portas e a demanda começou a crescer. E a gente voltou para o vermelho. Isso tudo antes de qualquer coisa relacionada à política. Esse vermelho é coração, nosso vermelho é um coração gigante. E aí uma coisa muito interessante, porque agora, mais recentemente, a gente começou a entender, e isso depois que a gente virou instituto, né? A associação se transformou em instituto há menos de um ano. E aí a gente começou a falar assim, a gente precisa diversificar nossas cores, a gente precisa de colorir mais o instituto. Então a nossa cor base, raiz é o vermelho, que é o vermelho coração sangue, mas vocês podem esperar que a gente vai vir de azul, branco, e o que está escrito aí, doutora Laura, para quem está acompanhando? Pronto, esse aqui é o Instituto Corações em Rede. Esse foi o nome que a gente escolheu para o nosso instituto, porque a gente entende que são vários corações que, quando conectados por amor, por missão, podem fazer uma rede que vai atender o número necessário de crianças e famílias que estão na demanda e estão esperando para serem atendidas. Doutora Mariana, você é daqui de Anápolis, eu não sei se você já acompanhou outras edições, mas qual foi a sua experiência e o que você sentiu da equipe agora aqui no programa Saúde Agora e o Instituto Corações de Rede trabalhando junto para servir a população de Anápolis? Qual foi a leitura que você faz final do resultado dessa ação? Bom, acho que primeiro o que eu senti mais foi muito acolhimento, né? Como eu falei, eu formei recentemente, eu acabei de voltar para a cidade agora, estou começando a montar minha vida profissional aqui. E é muito bom a gente se sentir acolhida, né? Ter pessoas com mais experiência, que ajudam a gente, que tira as dúvidas. A menina deve estar cansada de me ver lá no WhatsApp. Ai, menina, me ajuda com isso aqui. E foi muito interessante ver a iniciativa, né? Eu vim também com medo e falei assim, gente, não sei, parece que não vai ter tanta gente. Aí, de repente, várias crianças, muitas orientações para as famílias que estavam precisando, às vezes era até um exame normal, mas só para acalentar o coração das famílias, porque a criança tinha um sopro, aí você faz o exame, acalenta, orienta, fala que tá tudo bem, não tem que se preocupar com isso, vida que segue, a criança é saudável. E isso é muito importante a gente poder fazer na cidade, né? E é muito interessante a gente ter essa disponibilidade de crescer com isso aqui. Anápolis é uma cidade grande, não é uma cidade pequena, e ela precisa de ter acolhimento para essas crianças. Elas existem, elas estão aí no nosso meio, estão nas escolas, e elas precisam de cuidado. Elas e as famílias que precisam de orientação, precisam saber como cuidar dos seus filhos, tudo que aquela criança vai precisar para poder crescer, desenvolver adequadamente, né? Doutora Daniela, você participou aqui dessa ação no Saúde Agora, comentou sobre o diagnóstico de uma mãe que sequer apresentava qualquer sintoma, mas eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo e para a gente divulgar também, não só para essa mãe que recebeu o recado, mas para as diversas gestantes
que estão agora aí ao longo da sua gestação, que às vezes não é enquadrado dentro daquele perfil gestação de alto risco, está no perfil gestação de risco habitual. Um recado para as mães, para as gestantes anapolinas e para quem estiver acompanhando aí, já envolvendo essas ações, sobre o seu dia a dia. Um recadinho de 1 minuto, ou fica à vontade o tempo, para essas mães que não apresentam sintomas, mas é importante a investigação. Então, a gente indica o ecocardiograma fetal para todas as gestantes. É importante a gente falar que esse exame ele deve ser realizado idealmente, né? O certo é que a gente faça entre 20 e 28 semanas. Então, é logo ali um pouquinho depois do morfológico, tá? O pré-natal é fundamental, então essa gestante começa ali no pré-natal sabendo o que ela tem como potencial fator de risco, se é hipertensa, se é diabética, para que ela possa fazer correções, né, cabíveis, e sabendo que mesmo com um pai, né, que não tem nenhuma doença, uma mãe que não tem nenhuma doença, uma gestante que não fez uso de drogas, que não teve nenhum problema na sua gestação, ela pode ter um filho com cardiopatia congênita. E o que é importante a gente dizer? A nossa barriguinha protege esses bebês, então a gente não tem como saber que eles têm doença quando eles estão lá dentro. Se a gente não faz o exame, a gente não faz o diagnóstico. O morfológico, em muitos casos, ele vai fazer a suspeita, mas é preciso que o ecocardiograma confirme e que a gente tenha esse encaminhamento antes da gestação, porque quando o neném nasce, acontecem uma série de mudanças e é aí que a gente vai perceber que essa cardiopatia pode ser grave. Aí é que está a importância fundamental da realização do eco precoce, é o eco dentro da gestação. Então você, gestante, procure o atendimento para que você faça não só um pré-natal bem feito, um morfológico bem feito, mas um exame específico para ver o coração, que é o ecocardiograma fetal. Bom, pessoal, o Instituto Corações e Rede, a doutora Laura já falou. Qual que é o arroba lá do Instituto Corações e Rede para quem está acompanhando lá poder seguir? O nosso Instagram ainda é a Associação Amigos do Coração. É Amigos do Coração Goiás. Amigos do Coração Goiás. Coracão. Vai mudar para virar o Corações e Rede em breve. Só entrar lá, seguir, tem no YouTube também, no canal, ou só no Instagram por enquanto? Site e canal do YouTube vão ser lançados em breve. Tá, joia. Pessoal, obrigado para quem está acompanhando, para quem quer conhecer mais, segue aqui, @VivaMaisGente. E também pode mandar suas mensagens, eu vou anotar, eu e minha equipe aqui, e encaminhar também para quem quiser fazer alguma pergunta aqui sobre criança e coração, seja na gestação ou seja na fase infantil ainda que está acompanhando com o pediatra. Eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem final para quem está acompanhando aqui, do que é não só a cirurgia cardiopediátrica, nem só a cardiopediatria, mas do que uma mensagem geral para quem está acompanhando dentro da realidade de Anápolis e região. Bom, eu queria dizer uma coisa. O diagnóstico da cardiopatia, ele assusta, com certeza assusta qualquer família. Mas vocês podem ter certeza que no momento que tem o diagnóstico, estão na mão de pessoas responsáveis e que vão acompanhar vocês desde a gestação até o nascimento e assim por diante, fiquem tranquilos, há muita vida além da cardiopatia. O diagnóstico não é o fim, a gente fala, né? É o começo de uma nova história, de uma nova estrada, e que não é trilhada sozinho. Então, a rede que apoia, a rede que ampara, é isso que o Instituto é, e ver, não no estado de Goiás, mas Anápolis principalmente, como um município que é referência, que drena uma população muito grande, abrindo o seu olhar para essa população, a gente diz, aqui a gente tem condição de acolher, de tratar e de conduzir do feto ao adulto com cardiopatia congênita da melhor forma. Eu agradeço demais, esse é um tema muito sensível para mim, porque eu sou um cardiopata congênito e fui descobrir só depois de 10 anos de idade. Então eu vivi minha vida e acompanhando de forma irregular, mas durante 40 anos meu coração, minhas válvulas funcionou bem, fiz sem limitação qualquer tipo de atividade física, mas há 1 ano e meio, muitos já sabem, eu tive que fazer uma cirurgia cardíaca
em que eu troquei uma válvula e agora eu tenho que acompanhar com mais frequência, mas eu asseguro, igual a doutora Mirna falou, que esse diagnóstico e esse tratamento não me abateu, pelo contrário, me deixou mais resiliente para encarar o problema e ajudar as pessoas que também têm isso. E agora a gente tem a oportunidade aqui em Anápolis, Goiânia, Goiás, de ter profissionais tão dedicados para cuidar de você, mamãe, e do seu bebê que está aí dentro, num diagnóstico precoce e num tratamento cada vez mais eficiente. Eu agradeço demais a participação de vocês, a gente vai marcar lá nas redes sociais e que esse trabalho seja, essa ação que fizemos agora no Saúde Agora, se repita mais e quem sabe, eu acredito, está muito perto e que a gente construa um ambulatório aqui em Anápolis o mais rápido possível para as pacientes daqui de Anápolis não precisar deslocar para Goiânia ou qualquer região, a gente traga esse serviço, essa especialidade para cá. Se eu fosse chutar para quem está acompanhando, eu acredito que nesse segundo semestre a gente já tem. Um grande abraço a todos, obrigado com o maior carinho e um abraço a todos vocês. Programa Viva Mais, Viva Bem, Viva com Propósito. Fique bem informado.